A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a abri-la na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13. Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13. Como orientada, já conversamos que até dezembro é possível que você esteja ouvindo instruções, ensino, doutrina sobre a questão da mordomia, sobre a questão da administração dos seus recursos financeiros. É tanto que o tema da nossa mensagem bíblica desta noite é: não se apaixone pelo seu dinheiro. Qual é o tema da nossa mensagem bíblica desta noite? Não se apaixone pelo seu dinheiro. Aliás, eu quero saber se tem algum apaixonado aqui. Vamos abrir a palavra do nosso bom Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13. Sabe, irmãos, nesta noite nós vamos olhar mais especificamente para os versículos de número 5 e 6 desta perícope bíblica. Eu peço que os irmãos deixem a literatura sagrada aberta durante toda a mensagem desta noite, nesse texto outrora indicado. Mas antes da leitura destes versos, eu quero lembrá-los acerca dos fatos dos versículos antecedentes e também dos versículos 5 e 6 desse texto bíblico. É que o autor aos Hebreus, irmãos, está discorrendo sobre suas exortações finais, falando sobre como viver uma vida cristã. Como viver uma vida cristã, ou seja, como viver como um sacrifício agradável a Deus. Sabe, irmãos, se o apóstolo Paulo, ele nos chamou para sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o autor aos Hebreus, neste capítulo de número 13, nos chamou para vivermos, sim, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, irmãos, como isso é possível? A descrição desta verdade que é vista no capítulo de número 13, dos versículos 1 ao 6, o autor aos Hebreus, ele discorreu sobre os deveres sociais dos crentes. Aí o autor aos Hebreus, ele vai aludir sobre a questão do constante amor fraternal, e isto no versículo de número 1, sobre a questão da hospitalidade para aqueles necessitados de abrigo, para aqueles necessitados de comida. Aqui no verso de número 2, ele fala sobre a questão dos encarcerados, ou seja, daqueles que são maltratados por causa da sua confissão. E aqui eu pergunto, qual de nós somos maltratados nesta terra por causa da nossa confissão pública em Cristo Jesus? O verso 3 contempla esta temática. Sobre a questão do matrimônio, mas do casamento na perspectiva da honra que Deus concebeu ao casamento. Daí a dica, é muito bom o casamento segundo a vontade de Deus. Contempla aqui este assunto, o versículo de número 4. E, irmãos, sobre a questão do amor ao dinheiro,
do amor ao dinheiro para aqueles que são tentados pelo descontentamento que procuram sua segurança nos recursos financeiros e não em Deus, que nos dá todas as coisas. Aliás, você ancora-se nos recursos financeiros que você tem, ou você ancora-se em Deus, que tudo te dá? Versículos de número 5 e 6 vai conversar sobre esse assunto. Então, em síntese, em súmula, o autor aos Hebreus, ele está pedindo para basear-nos a nossa vida cristã na palavra de Deus e não nos ditames do mundo. Assim, queridos, nós devemos estar em sintonia com a Escritura e não em sincronia com as coisas desta terra, com as coisas deste mundo. Sabe, irmãos, este quinto ponto aludido, que vai contemplar sobre a questão do amor ao dinheiro aos hebreus, é uma questão muito delicada. Você não concorda comigo que a questão dos recursos financeiros é uma questão assim muito delicada? Sabe que já assombrava a igreja, já assombrava a congregação cristã do primeiro século, e imagine nos dias de hoje. A pergunta é: o dinheiro te assombra? É que de lá para cá, irmãos, os crentes ficaram mais desprendidos. De lá para cá, os crentes ficaram mais desapegados ao dinheiro, mais desapegados às coisas terrenas e mais apegados ao reino de Deus, mais apegados às coisas celestiais. Não é verdade? É não! Olha aí, é não, irmãos. Irmãos, o problema do amor do dinheiro é grave. O problema do amor ao dinheiro ainda está de pé. E ainda está de pé dentro da igreja. Charles Spurgeon, uma vez ele disse: não há julgamento como a riqueza. Não há julgamento como a riqueza. Sabe, queridos, se o autor aos Hebreus aqui, ele tinha algo a dizer para aquelas pessoas que tiveram seus bens saqueados, que tiveram seus bens roubados, por causa do testemunho de Jesus Cristo, nosso Salvador, eu quero, irmãos, estar com os ouvidos bem abertos para ouvir o que Deus tem a dizer para mim nesta noite. É isso o que nós iremos fazer nesta noite. Nesta noite nós iremos considerar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos basta. Só a Escritura apenas. Sabe, irmãos, nós devemos considerar a palavra de Deus. E mais uma vez aqui o autor aos Hebreus, ele irá nos advertir, ele irá nos exortar a quê? A pensar, a refletir sobre as coisas deste mundo, a partir da ótica da Escritura, a partir do ponto de vista da palavra de Deus, ao invés, irmãos, de nós copiarmos os costumes, os ditames deste mundo. Irmãos, o autor deste livro valeu-se de passagens bíblicas escritas por Moisés, escritas por Davi, para falar sobre a nossa atitude em relação ao uso do dinheiro. Aliás, como você usa o dinheiro? Então, assim como ele, nós vamos dar aqui uma atenção à Escritura. Nós vamos dar uma atenção à palavra de Deus sobre esse assunto difundido aqui nesta mensagem em 4 pontos. Mas antes vamos orar e em seguida ler a Escritura. Convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Vamos estar orando ao nosso Deus e Pai nesta hora. Pai, esta é a tua palavra.
Nós estamos agradecidos pelo privilégio de estudar a Escritura nesta noite. Deus, a minha oração é que o Senhor levante uma geração de cristãos livres do amor ao dinheiro, a partir da perspectiva bíblica referente a isso. Levanta, Senhor, uma geração generosa a esse legado, e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouçam a leitura dos versos de número 5 e 6 do capítulo 13 aos Hebreus. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos ler estes dois versos juntos. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Irmãos, que o Senhor aplique a sua mensagem, a sua verdade eterna em nossos corações. Amém. Irmãos, os puritanos, acredito que você já ouviu falar sobre eles, mas os puritanos, eles costumavam dizer que o cristão ama o Senhor e usa o mundo. Mas o mundano ama o mundo e usa o Senhor. E a questão é: onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Quem é o teu Senhor? O teu Senhor é o dinheiro? Do grego, mamon. O teu Senhor são as bênçãos materiais desta vida. Bem, irmãos, nesta passagem, o autor aos Hebreus quer que amemos o Senhor e que usemos o mundo. Ame o Senhor e use o mundo. É que o cristianismo contemporâneo, já ouviu falar do cristianismo contemporâneo? O cristianismo contemporâneo tem usado o Senhor, sim, tem usado o Senhor para obter algo a mais para si. Como? Bens materiais, saúde, riqueza, influência, reputação. Irmãos, isso é cristianismo. Mas isso é cristianismo mundano, isso não é cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, autêntico, verdadeiro, deseja amar o Senhor e sim usar o mundo. Amar o Senhor e usar o mundo, e não o oposto, e não o caminho de volta. Sabe, queridos, o recurso que Deus dá aos crentes é para a glória de Deus. Amém? O recurso que o Senhor te dá é para a glória de Deus. Sabe, é tesouro do céu a serviço de Deus e não a serviço deste mundo. Deus não está te dando coisas para você servir a este mundo. Deus está te dando coisas para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Isso mesmo. E assim sendo, eu quero ver com vocês, pelo menos
4 coisas que podemos aprender nestes versículos nesta noite. E a primeira coisa é que devemos ser livres do amor ao dinheiro. Qual é a primeira coisa? Devemos ser livres. Jesus me libertou do amor ao dinheiro, desta ganância depravada do amor ao dinheiro. Daí nasce o primeiro ponto. A primeira coisa é que devemos ser livres do amor ao dinheiro. A primeira exortação bíblica a esse respeito está no versículo de número 5. E eu vou fazer a leitura do versículo de número 5 na NVI, Nova Versão Internacional. E o versículo 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Irmãos, a exortação é que devemos ser livres de quê? Isso, livres do amor ao dinheiro. Irmãos, seja qual for a situação, você não deve amar o dinheiro. Aliás, está sobrando na tua casa? Tem muito no teu bolso? Irmãos, seja muito ou seja pouco, não transforme aquilo que você tem no bolso no seu Deus. A exortação bíblica do autor aos Hebreus é muito clara, é muito limpa, é muito nítida. Devemos ser livres do amor ao dinheiro. Sabe o problema? E eu sei que você já sabe isso, mas eu vou dizer: o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. É tanto que é comum, eu vou até intensificar o fato, é muito comum ouvir que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Ele disse que o amor, olha aí, ao dinheiro, aí sim, é a raiz de todos os males. Então, irmãos, quem ama o dinheiro é servo dele. Quem é o teu Senhor? Assim é ao Deus Mamon, a quem este ou aquele deve recorrer na hora do dilúvio. Eu quero saber se Mamon tem poder para abrir as portas que Deus fecha. E de acordo com João Calvino, os corações, você tem coração? De acordo com João Calvino, os corações daqueles que se dedicam às riquezas estão alienados do Senhor. Olha aí, examina o teu coração, irmão. Sabe, esse tipo de coração, eu creio que você também irá concordar comigo. Esse tipo de coração, ele está dividido. E divisão nunca é bom. E quando se trata de coração, a tragédia ainda é maior. Esse tipo de coração está dividido entre Deus e as suas próprias concupiscências. Assim, irmãos, é impossível o homem servir a Deus e servir a sua própria carne. E esse provérbio comum, reconhecido por Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, caracteriza-se muito bem alguns crentes de hoje. Crentes de hoje que normalmente são dominados pela riqueza e pelos desejos desta terra. Aliás, você está fazendo planos para morar na eternidade? Quantos ricos nós temos aqui? Irmãos, um rico pode servir a Deus? Um rico pode servir a Deus? Pode. Aleluia. Menino, só tira 10, menino.
Um rico pode servir a Deus? Pode. Mas o que é que não pode? O que não pode é ele servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Sabe, irmão, se ele ama as riquezas, já ouviu a palavra sensatez? Se ele ama as riquezas, o mais sensato que ele deve fazer é abandonar a Deus e servir devotadamente ao diabo, seu pai, seu dono. Ouça o texto de Mateus 6, 24. Na íntegra, na ipsilitera. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E o texto conclui dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas. Hendrickson, ele disse que o homem que pôs o coração em lugar errado e dirigiu a mente em direção errada também sofre de uma vontade desalinhada, de uma vontade errada, uma vontade que não se harmoniza com a vontade de Deus. Então, irmãos, não sei se isso existe, mas eu quero perguntar: crente usa capa? Usa máscara? Usa capa? Usa até a dalaúça, como diz aqui a Glória. Sabe, a capa que o crente usa, mas usa para disfarçar sua mediocridade, tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, essa capa, essa máscara vai cair. Essa capa, essa máscara vai expirar e revelar o seu verdadeiro dono. E note que o filho tem a cara do pai. Quando a capa cair, aquela coisa linda se transforma no próprio cão. Aliás, tem DNA maligno correndo no seu sangue. Querido, quem é o seu Senhor? Pergunte para si: quem é o meu Senhor? Deus ou as riquezas? Vou te dar uma pista, viu? A pista é: mantenham-se livres do amor ao dinheiro. Amém? Mantenham-se livres do amor ao dinheiro. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que devemos cultivar a satisfação. Qual é a segunda coisa? Devemos cultivar a satisfação. Sabe, cultivar a satisfação é dizer para o mundo: Jesus é o meu tesouro. Você já disse isso? Jesus é o meu tesouro. Não são os bens que você tem. Jesus é o meu tesouro. Você se lembra das palavras do pregador? Você se lembra de Eclesiastes capítulo 5, versículo 10? O texto diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso mesmo. Irmãos, palavra de Deus. Simples assim. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. O texto, irmãos, não é difícil de entender. Não é difícil de entender.
É claro, e eu concordo com você, não é difícil de entender, mas a insatisfação existe por causa da ausência de Deus na vida do crente. Você reclama ou você ora ao Deus da provisão? Irmãos, Kent Hughes, ele disse que um barco cheio de materialistas, não sei se eu posso comparar com o Titanic que afundou, mas na época era difícil comprar uma passagem para estrear o navio infundável. Mas Kent disse que é um barco cheio de materialistas descontentes. Ou você acha que todo rico está contente com a vida? Um barco cheio de materialistas descontentes, um barco cheio de pessoas amantes do dinheiro, não suportará a próxima tempestade. Vai afundar. Sabe, aqueles que cobiçam as riquezas e glórias desta terra de contínuo, exponencialmente serão afastados de Deus. Agora, aqueles que têm a Deus como seu tesouro, Deus é o seu tesouro? Amém? Aqueles que têm a Deus como seu tesouro, mas não um tesouro qualquer, um tesouro supremo, jamais serão afastados dele. Irmãos, o axioma do contentamento é: Cristo é mais do que suficiente. Cristo é mais do que suficiente na minha vida. E por causa desta compreensão, você pode adorá-lo dizendo: aleluia, tudo o que eu tenho é Cristo. Ele é suficiente. As coisas desta vida serão destruídas pelas coisas deste mundo. Lembra da traça? Qual é a função da traça? Não tire a traça da sua casa e você verá. Mas eu recomendo, não faça essa experiência. A traça tem um poder destrutivo, destruidor. Irmãos, você também pode orar dizendo: Cristo é tudo para mim. Tem uma canção que eu ensinei a minha tia, nem sei se gravou ou se está gravada. Mas uma coisa eu sei, está gravada aqui. Que diz: Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim. Minha vida de paz Ele encheu. Não vês a alegria que brota do meu coração? Foi Ele quem deu. Não vês a alegria que brota do meu coração? Foi Ele quem deu. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Irmãos, o autor aos Hebreus neste texto, ele está exortando-nos sobre o princípio da nossa satisfação em Cristo. Você é plenamente realizado em Cristo? Ou você precisa de mais alguma coisa para ser feliz? Ele sabe que isso é algo que tem que ser cultivado por nós. Irmãos, o contentamento não é fácil. Quem disse que é? O contentamento não é fácil. O contentamento deve ser cultivado. Assim, para darmos início ao cultivo desta grandeza bíblica, nós devemos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo,
e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Irmãos, sinceramente, com a apresentação deste texto paulino, eu não estou aqui ensinando que o cristão deve procurar uma vida de pobreza, de miserabilidade. Eu não estou dizendo isso. Mas Paulo está nos ensinando que nós não devemos amar o dinheiro, porque essa atitude leva à avareza, e a avareza leva à idolatria, e a avareza e idolatria não agrada a Deus. E sobre a avareza, o autor aos Hebreus disse aqui, no início do verso 5, ele disse: seja a vossa vida como? Isso, seja a vossa vida sem avareza. E a avareza, irmãos, é um pecado, e que recebe elogios, sabia? A avareza, Júnior, é um pecado que só é elogiado pelos perversos. Salmo 10, versículos 3 e 4. Então, se você quiser ampliar, aí eu recomendo, sim, uma recomendação minha, se você quiser ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto, eu indico o livro de Jeremias Burgo. O título é Aprendendo a Estar Contente. Você quer aprender a estar contente? Da editora PES. É um pequeno livro de 64 páginas que vai falar sobre a verdadeira felicidade, ou seja, aquela felicidade que vem de Deus, com base no texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, quando Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você terá 64 páginas conversando sobre esse texto de Filipenses. Estamos quase concluindo. A terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto ainda é que devemos acreditar na providência de Deus. Qual é a terceira coisa? Devemos acreditar na providência de Deus. Aleluia. A terceira exortação bíblica a este respeito pode ser encontrada no final do versículo 5 deste capítulo 13. O texto diz: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que texto lindo! Sabe, no final deste versículo, o autor aos Hebreus, ele faz uma citação de um texto do Velho Testamento que pode ser encontrado nos livros de Deuteronômio e Josué. E a razão é muito simples. A razão é o que Deus disse para Moisés e Josué no VT, e para os hebreus no NT, diz também para todos nós nos dias de hoje. Ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei, não te desampararei. Aleluia. Irmãos, acreditem na providência de Deus. Diga assim para o seu marido, seu irmão que está do seu lado, seu irmão, seu amigo. Diga assim: irmão, acredite na providência de Deus. Diga ainda: não acredite na tua inteligência. Diga ainda: não acredite na tua esperteza, na tua sagacidade. Só não chame ele de diabo. Diga ainda: não acredite em você, acredita em Deus, que tudo pode fazer. Ah, irmãos, tem alguém aqui no deserto do Atacama, do Saara?
Tem alguém aqui no deserto? Saiba, no deserto vocês não irão morrer de fome e de sede. E não ficarão sozinhos, porque Deus garante a sua presença conosco. Ainda no deserto, Deus está conosco. Aleluia! Note, irmãos, que o autor aqui aos Hebreus, ele diz algo. Ele diz ainda no versículo 5, porque ele tem dito. E a questão é, irmãos, quem é esse ele do texto? Esse ele é o próprio Deus. Aleluia! Assim é a própria voz de Deus falando. É Deus que fala, não te deixarei. É Deus quem fala, não te desampararei. Sabe, se vocês são crentes, vocês devem confiar na providência de Deus. Paulo disse que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, queridos, Deus sabe o que precisamos. Ou você não sabe disto? Deus sabe o que nós precisamos, tanto espiritualmente quanto materialmente. Assim, acredite na providência de Deus. Deus está agindo. Olhe para você. Olhe para você agora. Nesta hora, olhe para você mesmo. E veja o quanto você está lindo. Não é complexo de Édipo não, viu? O quanto você está lindo. O quanto você está lindo. O quanto Deus tem cuidado de você. E por que murmuras? E para finalizar, um ponto bem pequenininho. A quarta coisa que nós podemos aprender nesse texto é que devemos confiar na ajuda soberana de Deus. Qual é o quarto ponto? Devemos confiar, Andrei, na ajuda soberana de Deus. Sabe, irmãos, a quarta e última exortação bíblica que pode ser encontrada ou verificada nesse texto, eu encontro no verso de número 6. Verso que diz assim: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor, diga comigo, é o meu auxílio, não temerei. Aí pergunte: que me poderá fazer o homem? Vamos ler de novo, verso número 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, é possível aqui que o autor aos Hebreus esteja se lembrando do Salmo de número 118, verso 6, que diz: o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Essa é uma clássica passagem bíblica que se refere ao Senhor como o nosso ajudador, que se refere ao Senhor como o nosso cooperador. O Senhor tem te ajudado nas tuas necessidades. O Senhor tem cooperado contigo. Há pessoas que murmuram, há pessoas que reclamam, mas não morreram ainda. Devia ter razão para reclamar se tivesse morto, mas está vivo. E a graça do crente é ter nascido de novo e ponto. Não é o carro novo ou os bens adquiridos, mas é a presença de Deus na tua vida e ponto. Ele tem te ajudado. Ele tem sido teu cooperador. Sabe, irmãos, de fato Deus é o nosso auxílio. Amém? Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza.
Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso cooperador, Deus é a nossa espada e bom escudo. Irmãos, o músico, poeta e teólogo Martinho Lutero, ele escreveu vários hinos, e um deles foi considerado pelo teólogo James Moffat como sendo o maior hino do maior homem, do maior período da história da Alemanha. E nesta Marselhesa da Reforma, Lutero compôs Castelo Forte. E ele canta assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Deus é o teu castelo forte. Se é, irmãos, eu quero que você saiba que não existe outro Deus igual a este seu Deus. E eu quero concluir esta mensagem citando as últimas palavras do reformador William Tyndale. Sabe, a sua aspiração maior era a tradução da palavra de Deus para o inglês. Porque o William Tyndale queria que o homem do campo, o homem comum, eu e você tivesse acesso ao conhecimento divino, tivesse acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Mas o rei Henrique VIII, ele negou o pedido de Tyndale. Então ele fugiu da Alemanha em 1524 para o continente, para traduzir o Novo Testamento. Conseguiu traduzir em 1526. Sabe, irmãos, era prática da igreja de Roma queimar as cópias da Bíblia que eram traduzidas para a língua vernácula do povo. Era proibido. Mas muitas delas foram lidas. Muitas delas mudaram vidas. É a palavra que muda a tua vida. Não é a minha. É a palavra de Deus. Muitos jovens acabaram crendo em Jesus Cristo por causa do trabalho do teólogo, do missionário William Tyndale. E ele soube que muitos daqueles jovens foram mortos porque foram pegos lendo, apenas lendo a palavra de Deus, a Bíblia. E em 1536 Tyndale é martirizado. Em 1536 ele é morto por causa da sua preocupação em insistir em traduzir a Escritura para o povo. Mas o sofrimento e o exílio não foram capazes de minar o zelo que Tyndale tinha pelas Escrituras Sagradas. Sabe, irmãos, as últimas palavras que Tyndale disse para o rei Henrique VIII foram: Deus abra os olhos do rei da Inglaterra. Deus abra os olhos do rei da Inglaterra. Irmãos, que Deus também abra os nossos olhos para entendermos que nós não devemos amar o dinheiro. Nós não devemos servir ao dinheiro. O nosso Deus é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda que tenhamos que experimentar as mesmas experiências de Tyndale, quais são? Ele foi estrangulado, ele foi queimado
por causa das verdades da reforma, por causa do seu amor com a pregação do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Que o nosso Senhor, que o nosso Salvador seja o Deus das Escrituras Sagradas. Porque Deus abençoa tanto os crentes. Porque Deus abençoa tanto a tua vida. Porque Deus abençoa tanto os teus filhos. Porque Deus te dá tantos recursos. Você tem que entender que não é para você. Tudo que Deus te dá é dele. Aí você administra, aí você é o mordomo das coisas de Deus aqui na terra. Sabe, irmãos, tendes o que comer, tendes o que vestir. Aí você começa a complicar. Eu só como se for do Campina Gril para frente. Eu só visto, deveria ser pano de saco. Ah, irmãos, como nós somos medíocres de vez em quando. Como nós somos egoístas na maioria das vezes. Olha, não responda, mulheres, mas quantos pares de sandálias você tem? Irmãos, nem eu nem você, nós não tínhamos nada. Aliás, vou aproveitar aqui emprestando as palavras de Lenildo. Você nasceu vestido, foi? Irmãos, tendes o que comer, tendes o que vestir. Aí Deus te abençoa, mas te abençoa para você investir no reino de Deus. Claro que você não vai negligenciar a sua casa, a sua família. E vai que o pastor enrique, aí você enrique no sentido, não enrique o rei não. Fique rico. Aí você apela até para a santa. Vixe, Nossa Maria, não quero que ele fique rico não. Irmãos, você não entendeu nada. Sabe por que Deus ainda não deu aquele templo que a gente tanto sonha aqui ainda? E quando a gente aprende a administrar as coisas que Deus nos dá, a sua vida melhora. Se você não consegue separar o 10º, você não consegue separar mais nada, a sua vida é uma desgraça. Deus já ensina educação financeira aqui na sua palavra. 1/10 é 10% em grego. E aí? Tem que aprender. Sabe quando a igreja aprende? Ela caminha nos ditames divinos. Eu vou repetir. Visitei uma igreja recentemente em Recife. Igreja pequena. Há menos de um ano vai ser inaugurado o templo novo. 9 milhões de reais. Primeira igreja presbiteriana do Recife. É porque tem rico lá. Quando a gente aprender, o tesoureiro vai dizer: pastor, a gente aprendeu, mas ainda é pouco. Eu vou dizer: mas vamos orar, porque Deus não pode mentir. Aí você vai ver as bênçãos conquistando as nossas vidas. Primeiro melhora você. Tira o gesso que te prende. Aquela questão de bolso que fica engessado. Tem o tal do zíper com cadeado, com senha. E com 3 numeração para você complicar mais a coisa. Irmãos, Deus só quer da gente a obediência. Não vai ser o seu 100 reais, ou 10 reais, ou 1 milhão. É a sua obediência apenas. E nesta manhã eu falei a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos vencer
com o ensino da palavra de Deus. Mas você pensa que não virão outros, né? Vão vir outros. Como o pecado, por exemplo. Irmãos, o diabo morreu, se aposentou. O INSS está pagando quanto a ele? Enquanto estivermos por aqui, vai ter tempos de tempestade, mas confie no Senhor, confie na providência dEle, confie no Deus dessa palavra, e comerás o melhor desta terra. Tem dia de comer feijão, tem dia de comer camarão, coma, mas não coma sem dar graças a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.